Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre as estratégias de Satanás. Eu vou estar chamando a atenção de vocês sobre 4 estratégias, e a quarta é a mais importante, a mais perigosa. Obviamente que eu não vou exaurir esse assunto, porque é impossível falar sobre tudo que ele é capaz de fazer em um vídeo, e acho que nenhum ser humano tem esse nível de conhecimento. Mas tem algumas coisas que eu tenho percebido que estão acontecendo e que tem passado despercebido por muitas pessoas, e eu gostaria de trazer elas para que você pudesse refletir a respeito e não ser enganado. São 4 estratégias que têm me chamado a atenção, e a quarta, a última, é a mais perigosa, porque é a mais sutil e mais difícil de perceber, e é realmente perigosíssima. Então, vamos começar a falar da primeira, para não prolongar. A primeira estratégia que eu percebo, primeiro eu quero te dizer o seguinte: essas estratégias, elas são não só a nível de igreja, dele estar movendo, dele estar influenciando a igreja, mas também a nível pessoal, a nível só do indivíduo, dele estar influenciando o indivíduo. Então, tudo que eu estou falando aqui serve tanto para uma igreja, ele entrar numa igreja e fazer um movimento nessa igreja, como ele também atingir a vida de pessoas individualmente. A primeira estratégia que eu percebo e que muitos cristãos estão incomodados, é o que a gente tem visto em algumas igrejas. São igrejas que acreditam que o mover do Espírito Santo com os dons não cessou. Tudo bem, até aí tudo bem. É bíblico isso e tá ok. Porém, essas pessoas, é um grupo de igrejas, de pessoas que elas não estudam a Bíblia, eles não se aprofundam na palavra, eles se aprofundam nas emoções, nas experiências, sem estar com base na palavra. E isso leva um desacerto, isso leva um desequilíbrio, e que abre brechas para que coisas ruins, coisas maléficas, coisas bizarras aconteçam. Então tem aquele sincretismo religioso, porque com práticas e coisas que são contrárias à palavra de Deus. Tem a questão de líderes que cobram por orações, por profecias, que tentam extorquir o rebanho, manipular para servi-los, para o seu bel prazer. Então, e eles fazem um circo, um teatro, uma coisa muito bizarra, e que pessoas que têm assim, um certo discernimento, uma certa maturidade, olha para aquilo e fala: não quero nada, Deus não tá nisso. Realmente Deus não tá nisso. E as pessoas falam assim: eu quero sair e eu aborreço isso, e eles vão para um outro lado, para uma outra situação oposta, vai para outro extremo, que é o extremo de eu não quero nada a ver com o que é supernatural, eu não quero nada a ver com essa bizarrice, com o Espírito Santo ainda move, ainda cura e tal. É tudo mentira, não quero saber disso. E o ruim disso é que quando você passa a se relacionar só com Deus e só com Jesus, e você exclui o Espírito Santo, porque você acha que o Espírito Santo simplesmente veio e colocou um selo em você quando você converteu, e a função do Espírito Santo se encerrou aí, você acaba perdendo muito daquilo que Deus tem para você. Você acaba perdendo recursos que Deus providenciou para você, para que você pudesse passar pela vida aqui na terra, né, numa autoridade do Espírito Santo. Veja bem, Jesus, quando ele expulsou o demônio, e eles falaram com ele assim: você expulsa demônio pelo Beelzebul. Jesus falou: não, é pelo Espírito do Pai que eu expulso esses demônios. Então, estar cheio do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo fluir através de você, ser batizado no Espírito Santo, você precisa crer, você precisa amá-lo, você precisa querer e desejar ele na sua vida, e crer
que ele faz tudo aquilo que ele fez na Bíblia ainda, né? Se você o repudia, você realmente vai entrar num looping, né? De eu não aceito, eu não acredito, ele nunca provou para mim que ele existe, ele nunca provou para mim ou que ele existe sim, mas que ele move ainda nos dias de hoje, eu não acredito. Então, a sua incredulidade, o seu repúdio por ele, meio que não abre espaço para ele agir e fazer coisas extraordinárias que ele quer fazer na sua vida e através de você. Veja bem, você perde o falar em línguas para ser edificado, você perde falar em línguas e ter a tradução te trazendo revelações de Deus para sua vida, você perde profecias, você perde sonhos proféticos, você perde uma autoridade que o Espírito Santo te dá, que vem com o batismo do Espírito Santo para você testemunhar a palavra. Então você perde muitas coisas que você poderia estar desfrutando, que não só te beneficiariam, mas beneficiariam as pessoas ao seu redor, o corpo de Cristo, os dons fluindo através de você. Então isso também é uma estratégia de Satanás. A outra estratégia, a terceira, é uma bem conhecida. E eu até diria que ela é muito óbvia, que dificilmente os cristãos, os protestantes, caem nela pelo conhecimento que a gente já tem. Você conhece um pouquinho de Bíblia, você já olha e identifica e fala assim, isso aqui não tem nada a ver. Que é a nova era. A nova era foi muito falada, né, nos anos 90, sobre o que era. Então, a maioria das pessoas tem um conhecimento, né? Projeção astral, que é o espírito sair do corpo e visitar outra pessoa, tarô, yoga, eu até anotei aqui algumas coisas que são da nova era: chakras, geometria sagrada, terceiro olho, médios, tarô, projeção astral, eu já falei, espíritos guias. Geralmente as pessoas envolvem com drogas psicodélicas para poder ter experiências, abrir a mente, e isso aí são coisas da nova era que algumas pessoas na igreja elas inclinam para isso. Alguns que eu falo cristãos inclinam para isso, e essas coisas elas são antibíblicas, elas não são não deveriam fazer parte de quem professa a fé protestante. Se você quer fazer e você gosta e você acha que isso é bacana, é uma escolha pessoal sua. Eu não estou falando com você, para você. Eu estou falando para a pessoa que quer que professa a fé protestante e que às vezes se envolve com coisas que conflitam com essa fé protestante, mas se envolvem por falta de conhecimento. É para essas pessoas que eu estou falando. Então, essas coisas da New Age ou da Nova Era, elas não se encaixam com os ensinamentos bíblicos e com a fé protestante. Elas não se encaixam, elas são conflitantes. São coisas que Deus fala na Bíblia para não fazer. Eu não tenho tempo aqui para pegar cada versículo de cada coisa, não consultar médium, não fazer projeção astral. Eu não tenho aqui tempo para pegar cada versículo e discorrer para você. Mas essas coisas a Bíblia condena, né? Condena, repudia, vamos dizer assim. E agora a quarta, que é a mais perigosa. Por que é a mais perigosa? É a mais sutil. Essa quarta em inglês chama New Thoughts, que são novos pensamentos. Mas eu não sei exatamente como isso foi traduzido para o português. Se é nova consciência, se é novos pensamentos. Então eu vou chamar de novos pensamentos, mas eu não sei como isso está sendo traduzido para o português nos livros que estão vindo de fora. Isso tem entrado dentro da igreja, essa filosofia, essa maneira de pensar tem entrado para dentro da igreja. Por quê? Porque ela ela se disfarça numa roupagem cristã. Apesar de ela ter pontos em comum com a nova era, ela é um pouco diferente, mas ela tem uma roupagem cristã. A nova era, o fundamento dela é budismo, é hinduísmo e essas coisas assim. Então você rapidamente identifica. Já os novos pensamentos, o fundamento é o gnosticismo e tem aquela roupagem cristã, aquele jeito cristão. Então você acaba pensando que é uma maneira mais elevada, mais instruída de interpretar a Bíblia, de interpretar o Evangelho. Mas na verdade é cheio de engano. Por que eles fazem isso? Eles pegam várias das suas práticas e colocam versículos bíblicos
e aí distorcem esses versículos bíblicos. E isso faz perigoso, porque isso te leva a cair ao engano. E o engano, ele é complicado, porque se você cai no engano, quando você está envolvido com filosofias e coisas enganosas, a sua mente tem uma dificuldade de ter o discernimento. A palavra fala assim: o meu povo perece pela falta de conhecimento. Então, quando você desconhece o perigo disso, você desconhece aonde estão as mentiras nisso daqui, você acaba achando que você achou agora sim, achei aqui um evangelho e não sei o que, pá, e você começa a admirar que essa maneira mais intelectual, mais inteligente de interpretar a Bíblia, e você depois não consegue discernir onde está a discrepância disso com o verdadeiro evangelho. Eu anotei aqui algumas coisas e eu vou ler aqui. Então, como eu falei, o fundamento é o gnosticismo com a roupagem cristã, com a roupagem evangélica. Então, algumas características: adoração à Mãe Terra, reencarnação, karma, vidas passadas, preste atenção nisso, afirmação positiva, e olha, a afirmação positiva é, na verdade, a oração dessa filosofia. Você manifestar as coisas, você fazer uma visualização, você realizar coisas, tentar mudar a sua realidade pelo poder do seu pensamento, pensamento positivo, você começar a comandar e que as coisas venham existir na sua vida, ou seja, você vai mentalizar alguma coisa e vai liberar uma energia para buscar no universo alguma coisa que você quer que venha existir na sua vida. Aonde tem isso na Bíblia? Isso não tem na Bíblia. Deus não manda você fazer isso. Deus não fala que o recurso está em você, que é para você controlar suas circunstâncias com a força da sua mente. Deus não fala isso. Deus fala que o que você precisar, você pode pedir a Ele, e que se for para o seu bem, se for uma coisa boa, Ele vai te dar. Que Ele não vai segurar de você se for algo bom. Ah, mas eu orei e pedi a Deus para minha mãe viver. Minha mãe morreu, então é porque era o melhor. É doloroso e tal, mas era o melhor. Ah, eu orei porque eu queria um carro assim, eu não consegui comprar. Então, é porque era o melhor, ou porque não era o momento, ou porque você precisa mudar, você precisa amadurecer, alguma coisa, algum motivo tem. Deus não deixou de te dar porque Ele é um Deus caprichoso que está querendo negar para você coisas que você merece. Se não veio até você das mãos de Deus, é porque não era para vir por alguma razão. Então, como que você pode fazer? Você pode orar, perseverar em oração, você pode jejuar, você pode perguntar a Deus: Deus, por quê? Por que que não está isso sendo liberado sobre a minha vida? Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Alguma atitude de coração? O Senhor quer que eu aja de alguma coisa? Isso não é para mim? Ah, eu tô querendo mudar para os Estados Unidos, toda vez que eu tento fecha a porta. Será que não é para mim? Né? Você consulta a Deus, você não dá ordens a Deus. Você acha que você vai liberar uma energia para ir buscar algo no universo? Querido, isso não é energia. Você está liberando uma entidade, está liberando um espírito para ir buscar alguma coisa para você. E isso é independência de Deus. E isso é controle, é uma necessidade de controle. Isso é porque a pessoa não quer esperar o tempo de Deus para as coisas, então ela quer fazer com que as coisas se manifestem e se manifestem agora. Isso não é de Deus, isso é engano, isso é completamente um engano. Não é assim que Deus fez. Jesus não fazia isso. Ele não ficava mentalizando, ele não ficava desenhando um barquinho que ele queria. Cansado de pegar o barco emprestado dos discípulos, vou ficar aqui mentalizando meu próprio barquinho, minha própria mula, para eu poder ir pregar o evangelho. Jesus não fazia isso, entende? Ele não fazia, gente. Ele era tudo que ele precisava, vinha do Pai para ele, porque ele estava aqui como humano. Ele era completamente Deus, completamente humano. E agora eu vou falar, isso aqui é um assunto que se prolonga, ele é bem rico de detalhes, e eu não tenho tempo para falar aqui agora, senão o vídeo vai ficar extremamente comprido. O que eu quero te dizer é só mais uma coisa, que isso aqui eu achei seríssimo, que é o seguinte: olha só isso daqui, nesse novos pensamentos, ou nova consciência, ou consciência cristã, essas coisas, eles acreditam em Jesus, mas não é o nosso Jesus, é outro Jesus. Sabe o que eles pensam? Eles acreditam que Jesus era um ser humano.
E eles fazem uma distinção entre Jesus e Cristo, porque no protestantismo, na Bíblia, Jesus é o Cristo. Para essa filosofia, Jesus era um ser humano e Cristo era algo dentro dele, que era o Deus interior que estava dentro dele e que ele conseguiu assim transcender e conseguiu alcançar, ele conseguiu tocar naquilo, ele alcançou aquilo. Então, quando ele conseguiu tocar no Deus interior dele, através de vibração, através de vibrar amor, um amor perfeito, ele conseguiu tocar no Cristo dentro dele. Quando ele conseguiu tocar no Cristo dentro deles, olha a perfeição, né? Ele conseguiu então fazer os milagres, as coisas que ele conseguia fazer. E a filosofia deles é que você e eu temos que também conseguir emanar amor, energia boa, vibração boa para as pessoas, para tudo. Você não pode pensar coisa ruim, você não pode falar, eu tô doente, eu tô com cólica, eu tô com dor de cabeça. Não pode falar nada ruim, porque se você tá doente, fala que não tá, e porque tudo tem que ser muito positivo. Você só pode emanar positivo, você só pode emanar amor, para que isso, que tudo é um espelho, então que isso volte para você. Isso não é bíblico, não é bíblico. Deus é um Deus de verdade, ele não é um Deus de fantasia, então, nem de distorção da realidade. Se você está doente, se você está com cólica, você está doente, você está com cólica. Se você está passando necessidade, você está passando necessidade. E a Bíblia manda a gente ir diante de Deus e derramar o nosso coração. Senhor, é só você ler os salmos todos, Davi lá, com frequência ele derramando o coração. Senhor, eu tô mal, Senhor, eu tô angustiado, eu tô, sim, pobre e miserável, não sei o que. Ele derramava o coração dele diante do Senhor, e o Senhor Deus o amava, falava, que a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era de uma transparência de derramar o coração dele diante de Deus. Ele era um adorador e ele era bastante imperfeito, cometeu graves pecados. Então, nós não somos independentes de Deus, nem do Espírito Santo. Nós não somos pessoas autossuficientes, que só com o poder da nossa mente a gente muda a nossa realidade. Nós não temos o controle sobre a nossa realidade. Nós não comandamos a Deus que faça aquilo que nós queremos manifestar. Nós não controlamos anjos para ir buscar nem fazer nada ao nosso favor. Nosso papel é pedir a Deus que faça aquilo que nós precisamos, aquilo que é o nosso anseio, e esperar que Ele, na sua soberania e no seu amor, somente o amor de Deus é perfeito, no seu amor e na sua soberania, Ele nos responda. Ele pode te responder sim, Ele pode te responder não, Ele pode te responder espera, né? Então, maturidade, sobriedade, discernimento e ter fé é crer no caráter de Deus, é crer que Deus quer o melhor para você, que Ele te ama, que Ele quer o melhor para você, ainda que o melhor que Ele queira para você é algo que você não compreenda como melhor. Mas Ele fala assim na Bíblia, que o que Ele está fazendo agora você não compreende, mas depois você vai compreender. Tem um versículo que fala isso. E é bem assim na vida da gente. Tem coisas que Ele faz que na hora a gente não entende, que parece ruim, mas depois nós vamos compreender. Assim como tem caminhos na Bíblia, a Bíblia fala que tem caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Ou seja, se a gente se inclina se apoia no nosso próprio entendimento, a gente se ferra. Por isso que a gente é dependente dele, porque o nosso conhecimento, a nossa visão, ela é extremamente curta, ela é extremamente deficiente. É por isso que a gente não tem que estar controlando nada. A gente tem que, pelo contrário, a gente tem que se render ao controle e senhorio de Jesus Cristo. Aí sim, a gente vai desfrutar a bênção, porque só o relacionamento com Ele em si já é a maior das bênçãos que você pode ter. Bom, peço que você reflita e que você seja abençoado. Um abração.